dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Hoje vou falar do momento atual do Vasco. Vou esquecer, por enquanto, a história do Vasco com seus belos episódios que motivaram e ainda motivam muitas pessoas jovens, maduras e idosas a torcer para o gigante da colina. Não gostaria que o clube estivesse nessa situação e tivéssemos que mudar o rumo das prosas que estávamos compartilhando. Mas, infelizmente, marginais, incompetentes, usurpadores e aproveitadores se uniram para enterrar o Vasco. Impressionante como o ambiente do Vasco tem que ser sempre tumultuado, agitado. A confusão que aconteceu no jogo do Vasco contra o Goiás faz parte de uma disputa incessante no mundo atual. O que se vê é uma permanente desarmonia e uma constante batalha entre as forças do bem e do mal. Todo mundo quer tirar uma vantagem, independentemente do clube querer se aprumar ou não. Ninguém ajuda, por mais que a situação seja dramática. O próprio Goiás quer que o Vasco se exploda e ainda tem gente que acha isso natural. É mentira que as pessoas querem a paz. É mentira. E eu digo isso porque não vejo no mundo atual mecanismos e instituições honestas e interessadas em promover e preservar a paz entre as pessoas. Hoje, os legislativos são corrompidos, o judiciário não é justo, o executivo é corrupto. E, infelizmente, para quem só quer paz e respeito, só resta, e parece, mas não é piada, aquela pergunta: quem poderá nos salvar? E como sei que Chapolin Colorado é só um personagem infantil, eu realmente não consigo prever o futuro do mundo e muito menos o do Vasco. Como já estou cansado de hipocrisia e mentira, volto depois da vinheta para soltar os cachorros. Enquanto isso, aproveite para dar seu like, compartilhar, comentar e se inscrever se ainda não tiver feito. Até já! A Justiça Desportiva, uma aberração vinculada à CBF, que é uma outra aberração, proíbe o Vasco, assim como fez com o Santos, de atuar preventivamente com torcida em seus jogos. Uma decisão preventiva similar às que o nosso STF tem tomado, sem julgamento e sem processo legal e direito de defesa. Coisa típica dos regimes autoritários. E como se não bastasse, o Ministério Público do Rio interdita São Januário. Entende quando eu falo de aberração? Se há um MP e justiça comum para agir nessas situações, por que não deixá-los assumir tudo? Eles mesmos poderiam resolver o assunto. Essa CBF e seus pendurucalhos deveriam ser extintos porque não defendem os clubes e quem pratica o esporte. Só age em defesa de seus interesses corporativos e, como possui o monopólio da seleção brasileira e os melhores patrocínios, usa os jogadores apenas para ganhar dinheiro. Que ela fique com a seleção e os clubes com uma liga que administre os campeonatos. A Justiça deveria concentrar sua atuação na solução do problema fundamental dos distúrbios no futebol, que são as torcidas ou grupos organizados que usam o nome dos clubes para promover baderna. Quem são os associados dessas instituições? A Justiça sabe? Porque eu nem sei quantas são, e nem sei quem controla esses grupos e muito menos quais são as suas intenções. Jamais esses grupos quererão o bem do clube. Um Vasco vencedor é o fim deles. Se a SAF der certo, eles não terão como retornar ao protagonismo. A Justiça finge que já tentou resolver o problema há anos e diz que tem expertise para controlar essas instituições, mas não é o que vemos. E isso é impossível porque esses grupos não querem e não aceitarão isso. Simplesmente porque enquanto eles forem os responsáveis pelos atos de vandalismo e depredação de patrimônio e ameaça às pessoas, eles terão o poder. Eles vivem disso e são financiados para assim agir. E a Justiça finge que desconhece.
Muito ingênua a justiça não saber que existem financiadores dessas organizações e administradores delas. Se a justiça quiser acabar com guerras entre torcidas, atividades violentas contra os clubes, ameaça contra as pessoas, é só acabar com essas organizadas, caçar seus CNPJs. É só declará-las fora da lei. Mas não tem coragem de fazê-lo, simplesmente isso. E não adianta dizer que eu estou falando de uma coisa hipotética, que é teoria da conspiração. Vou fazer alguns questionamentos agora que eu gostaria que alguém contestasse ou respondesse, ou simplesmente parasse para pensar sobre eles. Vou começar assim, 1. Torcida organizada é composta só por pessoas de boa índole? 2. Qual é a idade média das pessoas que se associam a grupos de torcidas organizadas? 3. Quantas pessoas de idade avançada ou com mais de 40 anos compõem essas associações? 4. Quantas pessoas vinculadas a esses grupos trabalham, onde e quais as suas formações? 5. Torcida organizada é um bando ou possui organização interna? Existem pessoas responsáveis por promover seus eventos ou administrar sua atuação? Seriam simplesmente pessoas que se reúnem para tomar água ou refrigerante e torcer por seu time em dias de jogos? 6. O que aconteceu depois do jogo do Vasco contra o Goiás foi promovido por pessoas que levaram seus familiares, esposos e esposas, filhos e filhas, parentes para o jogo com intenção de quebrar tudo se o time não vencesse? 7. Se não existissem torcidas organizadas, as pessoas iriam aos estádios ou não? Será que os estádios ficariam vazios se elas não existissem? 8. Você se sentiria mais seguro com as torcidas organizadas nos jogos ou mais temeroso? Antes de falar da culpa que eu acho que a SAF tem nessa bagunça toda, queria deixar aqui mais algumas considerações para a sua reflexão. Primeira, será que existe algum interesse político em causar tumulto no Vasco? Segunda, será que todos os agentes políticos no Vasco acreditam nos princípios de nossos fundadores, como igualdade, respeito, e defendem a Cruz de Malta ou a Cruz de Cristo como símbolos cristãos? Terceira, será que só eu sei que existem políticos vinculados a partidos, e existem muitos, infiltrados no Vasco há anos, ligados a organizações que não respeitam a nossa cruz, simplesmente porque religião e fé não constam nos estatutos de seus partidos? Só eu duvido que eles defendam o Vasco? Quarta, se eu sei que existem partidos que ideologicamente não podem colocar Cristo, Deus, fé e religião acima dos seus ideais partidários, você não acha que esses políticos só estão abraçando os princípios e os símbolos do Vasco com intenção de angariar simpatia e votos dos torcedores vascaínos? Se alguém quiser saber quem são esses caras, conheço alguns, que além de sócios são beneméritos e conselheiros do Vasco. Quinta, será que só eu percebo que existem comentaristas vascaínos, principalmente em canais na internet, que sempre torcem contra o Vasco? Sexta, será que só eu percebo que a maioria dos comentaristas e influenciadores mudam de pensamento constantemente? Pois é. Vejo muitos jornalistas, comentaristas ou influenciadores como verdadeiros palpiteiros. Pessoas que não possuem controle interno e ficam transtornados em momentos ruins e que, em seu desespero de botar a boca no trombone, influenciam de forma errada o verdadeiro torcedor. São pessoas desacostumadas a enfrentar problemas. São indivíduos que estão habituados a receber tudo de bandeja e acabam colocando mais lenha na fogueira. Aliás, muitos deles vivem disso. Existe o jornalismo informativo que segue o princípio de ser fiel aos acontecimentos, relatando-os de forma confiável, e existe o jornalismo opinativo, que abrange, além de excelentes analistas, algumas pessoas que adoram dar palpite e tocar o terror. Por isso,
Cuidado com o que ouve, porque o que essas pessoas falam pode não representar a realidade dos fatos. Pode ser apenas uma opinião pessoal distorcida por quem tem interesse oculto. É importante saber separar fatos de narrativas. No esporte, e principalmente no Vasco, é preciso tomar cuidado com aqueles que falam uma coisa quando o time ganha, quando o time joga bem, e acham logo que agora a coisa vai, e com aqueles que se transformam em hienas quando as derrotas acontecem e se esgoelam discursando que tudo está errado e ninguém presta. São especialistas em destruir reputações. Agora, falando da SAF, acho que a 777 cometeu um grande erro: acreditar que o Brasil é um país como outro qualquer. E por não conhecer o terreno em que estavam pisando, agora estão pagando o preço da ignorância ou do pouco assessoramento. Não abriram os olhos, acreditaram nos seus agentes brasileiros e agora estão sendo comidos com farinha. Ou eles viram malandros ou vão ter um prejuízo enorme. Com certeza que ninguém acha que eles são ingênuos comercialmente falando. Mas pode ser que eles não tivessem noção ou tivessem sido alertados para o perigo de entrar num campo minado como o do futebol brasileiro. E muito mais ainda numa cidade dominada pelo crime organizado. Será que eles achavam que o torcedor profissional ia ficar calado enquanto o time dava vexame? Que no Brasil as pessoas iam entender que um orçamento é coisa séria e as datas de uso das verbas destinadas a investimento são respeitadas por aqui? Num país em que o governo não está nem aí para o quanto, o quando e o que deve ser gasto deve ser respeitado? Aqui no Rio, ou você é caça ou é caçador. A caça se protege como pode e o caçador elimina quem se opõe a ele. O meio termo é logo cooptado ou exterminado. Espero que a 777 tenha percebido isso e olhe de perto seu produto, caso contrário ele será consumido pelo sistema, como dizem. E outra desgraça é a comunicação da SAF. Eles têm que agir prontamente em casos como o atual. Falar o que está sendo feito é importantíssimo. E como o Rio de Janeiro de hoje não é o mesmo do início do século XX, quando o Vasco iniciava sua carreira vitoriosa nos esportes que praticava, e que naquela época o Vasco lutava contra o racismo, o preconceito, a discriminação, e que hoje, para sobreviver, as pessoas têm que lutar contra tudo isso e mais ainda contra a marginalidade fortemente armada, e que hoje existem muito mais bandidos e marginais do que naquela época e que, como costumam dizer os apologistas do mal, está tudo dominado, a coisa deu ruim. Mas como creio em Deus e em sua vontade de atrair para seu rebanho as ovelhas desgarradas, eu rezo para que as coisas se acertem. Por enquanto é isso. Sei que o teor desse vídeo é pesado, mas é o que temos no momento. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas e boa sorte para o nosso gigante.